Nesse caso específico de Pamela Bessa, apenas o companheiro e ela estavam no momento da situação. É um crime que não há testemunhas para esse fato. Isso, de certa forma, dificultou a investigação. Nós vamos fazer aqui agora uma cronologia do dia do fato. Vamos remontar detalhadamente tudo que aconteceu naquele dia 7 de setembro. Tá certo? Às 9h30 da manhã, houve a primeira discussão entre o casal na residência deles, em Poço Zé de Moura. 9h30 da manhã, os vizinhos escutam uma primeira discussão. Nessa primeira discussão, por ciúmes, provocada por ciúmes, o acusado é um indivíduo possessivo, ciumento, de um temperamento altamente agressivo. Isso ficou sobejamente demonstrado nos autos, né? Então, às 9h30, o casal tem a primeira discussão, por ciúmes, em razão de ciúmes. Nessa primeira discussão, o acusado já quebra o celular da vítima, já arremessa o celular da vítima contra o solo e já quebra o celular. Às 10h05, a vítima consegue uma comunicação com uma amiga, já relata o ocorrido, informando que havia sido agredida, que o seu celular havia sido quebrado. Às 10h30, a vítima, reclamando de fortes dores de cabeça, é levada ao posto de saúde do município de Poço Zé de Moura, onde é inicialmente atendida. Meio-dia, retorna para casa com o suspeito, sendo esse fato presenciado por um dos vizinhos. Às 16h40, uma amiga da vítima vai deixar um bolo na residência. Havia previamente uma encomenda de um bolo e a vítima recebe esse bolo por volta de 16h40. Esse pagamento ficou para ser feito posteriormente. Às 19h, que é a última vez que a vítima é vista com vida, a vítima e o suspeito se deslocam ao sítio Outro Lado, a zona rural do município de Poço Zé de Moura, para efetuar o pagamento do bolo a essa amiga. Até então, às 19h, a Pamela estava normal, sem nenhum sintoma de agressão, conversou normalmente, foi efetuado o pagamento do bolo. Até aí, não havia nada que demonstrasse nenhum sinal de anormalidade. Em menos de 20 minutos depois, ou seja, entre as 19h e as 19h20, a Pamela já dá entrada no posto de saúde de Poço Zé de Moura, desacordada. Já dá entrada desacordada. O próprio suspeito leva a Pamela até o posto de saúde. Chegando lá, o funcionário do posto informou que aquele tipo de ocorrência não poderia ser recebida naquele local. Ocasião em que eles ligam para o SAMU. Nesse momento, o suspeito já começa a ludibriar as autoridades, as instituições públicas. Passa a dizer ao médico do SAMU que Pamela teve um desmaio repentino e que feriu o tornozelo quando caiu por ocasião desse desmaio. Fato que nós vamos demonstrar mais adiante que não se sustenta, que não é verdadeiro. Certo? A ambulância de Poço Zé de Moura leva Pamela até o hospital de São João do Rio do Peixe. No meio do caminho, se encontram com a ambulância do SAMU. A ambulância do SAMU recebe a vítima, faz todo o atendimento, chega até o hospital de São João do Rio do Peixe, só que, antes de adentrar o hospital, a vítima já entra numa parada cardiorrespiratória, já é acometida numa parada cardiorrespiratória e vem a óbito. Ela vem a óbito na ambulância do SAMU, antes mesmo de adentrar ao hospital. O que é que dificultou para não ser lavrado o auto de prisão em flagrante naquele momento? A única pessoa que esteve com a vítima foi o próprio acusado, que encontrou uma versão que ela passou o dia com dores de cabeça, sentindo-se mal, omitindo completamente os fatos que aconteceram. O próprio laudo do Instituto de Medicina Legal
demonstra que a vítima não tinha lesões aparentes dignas de nota. Ou seja, aparentemente não era possível saber o que de fato teria ocorrido com a vítima, qual a causa-morte da vítima, certo? Esse fato só veio a ser esclarecido por completo já no outro dia, quando o doutor Danilo, de forma muito diligente, começou a ouvir várias pessoas, vizinhos, testemunhas que passavam pelo local, médicos, enfermeiros. A partir daí, foi possível montar toda a história do crime. Lembrando que o indivíduo prestou depoimento na delegacia, né, atendendo a uma convocação do próprio doutor Danilo, prestou depoimento, contou uma história completamente falsa, completamente mentirosa, que não se sustentou nem ao amanhecer do dia. Ao amanhecer do dia a história já estava completamente desmontada. E no outro dia cedo já desapareceu, já fugiu. Nós fomos intimá-lo no outro dia e ele já não se encontrava em sua residência, já estava em local incerto e não sabido. Certo? Com o resultado do laudo tanatoscópico, nós tivemos a constatação da causa-morte. A vítima sofreu diversas pancadas na região abdominal. Essas pancadas resultaram numa hemorragia interna, uma hemorragia hepática, e essa hemorragia hepática evoluiu a ponto de desencadear uma parada cardiorrespiratória. A vítima ainda teve 2 costelas fraturadas. Certo? Então aí fica constatada a causa-morte. O caso está completamente esclarecido, não há mais nenhuma dúvida com relação ao caso. Essa primeira etapa foi concluída, que é a etapa da investigação, do esclarecimento. O inquérito vai ser relatado, vai ser enviado à justiça e nós vamos começar uma segunda fase, que é a fase de localização e prisão desse indivíduo.